Olá a todos. Bom, essa videoaula tem o intuito de ver alguns comandos adicionais do Select, em especial o comando AND e o comando OR, que é e ou. Então trabalha com condições de serem verdadeiras ou falsas para estar retornando a consulta. Mas antes disso eu vou revisar alguns conceitos, né? Primeiramente, como que a gente cria um banco de dados. Então, novamente, eu tenho o database, que é o cilindro, vou clicar com o botão direito, New Database, e vou colocar um nome para o banco de dados em questão. Então, por exemplo, aula select. Ok, clique em ok. Demora um tempinho e criou a aula. Então, para eu trabalhar nesse banco de dados criado, eu clico nele. Então, ó, encontrei ele aqui, clico nesse banco de dados e conecto a ele. Quando eu faço isso, ele habilitou a lupa do SQL. Então, a gente vai estar trabalhando, clicar na lupa e todos os comandos que eu vou digitar, eu vou estar trabalhando aqui, certo? A gente vai trabalhar com arquivo, que é o script desempregados. Eu já disponibilizei ele no Swap para vocês, ele está lá. Então eu vou criar ele e depois os outros comandos a gente vai estar trabalhando aqui embaixo, certo? Ou eu posso também, depois com ele criado, eu posso abrir, clicando na abinha do novo aqui, eu trabalho com uma outra aba SQL. Então, aumentando o tamanho da letra com Ctrl+, e vamos começar a videoaula. Bom, nós já vimos o comando select, né? Ele tem com base em dados que estão armazenados, ele faz a consulta retornando dados que eu possuo. Então, fazendo uma breve revisão, é um comando para selecionar dados de uma ou mais linhas da tabela. Podemos selecionar apenas as colunas que nós queremos. E ele é amplamente utilizado com o comando where, né, que ele coloca uma condição daquilo que eu quero estar retornando. Essas outras funções aqui vocês vão estar vendo só no ano que vem. São conceitos um pouco mais avançados. O que a gente vai estar trabalhando ainda é order by e todos esses operadores. OR, AND, IN, NOT, o igual. Algum deles nós já trabalhamos em aulas anteriores. Maior, diferente. Né, o diferente, maior igual, menor igual e assim por diante. Certo? Então, continuando. Aqui a gente tem, nessa parte, a estrutura básica do meu comando. Então, select asterisco from nome da tabela. O where é opcional. A gente vai utilizar o where só quando a gente quer colocar uma condição naquilo que a gente quer estar retornando. Se eu quero apenas colunas específicas da tabela, select coluna 1, coluna 2 e as colunas que eu quero da tabela específica. Lembrando que o asterisco pega todas as colunas da minha tabela. Então, o exemplo que a gente trabalhou, se a gente executa o comando select asterisco from empregado, então select asterisco from empregado, ponto e vírgula, seleciono ele e executar, ele vai trazer todas as colunas que a tabela empregado possui. IDEMP, pnome, snome, idade, salário e cargo. Para executar, ou eu clico no F5 ou na setinha verde. Continuando, se eu quero apenas colunas específicas, eu digito o nome das minhas colunas. Então, nesse exemplo 2, eu quero o primeiro nome e o cargo dos empregados. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho minha tabelinha com 6 colunas, eu quero apenas 2. Então, select pnome e o cargo da tabela empregado. Note que não importa se o nome da tabela está maiúsculo ou minúsculo, ele não é case sensitive nesse caso. E aí ele trouxe apenas o primeiro nome e o cargo da tabela empregada. Ok? Continuando essa primeira parte da revisão. Aqui nós temos exemplos com o comando where. Então, novamente, o comando where é utilizado quando a gente quer restringir o retorno de uma consulta. A gente coloca uma condição naquilo que a gente quer estar selecionando. Pode ser utilizado em um conjunto com vários operadores. Então, vamos supor, fazendo um exemplo, consultar o primeiro nome, se eu quero o primeiro nome e a idade de todos os empregados que possuem a idade igual a 32. O procedimento, select pnome, idade da tabela empregado.
Dessa forma aqui, ele vai retornar apenas o primeiro nome e a idade, mas eu quero apenas que possui a idade igual a 32. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que colocar o operador where, ele vai estar colocando a condição do que eu quero, idade igual a 32. É isso que eu quero. Quando eu retornar, apenas retornou o Pedro, que é o único empregado que tem a idade igual a 32, certo? Tem um outro exemplo que vocês podem tentar. Prenome ou salário de todos os empregados que ganham acima de 30. Então, no slide seguinte tem as duas respostas. Ok? Nós já vimos os operadores, maior, menor, igual, o diferente, maior, igual e menor, igual. Quando a gente utiliza o maior comparando com palavras, ele vai buscar em ordem alfabética. Então, aqui, quando eu comparo o prenome maior que Carlos, ele está verificando em ordem alfabética os nomes que são maiores que Carlos. Então, tudo que vem depois de Carlos em ordem alfabética, ele vai estar retornando na minha consulta. Certo? O distinct, só para eliminar linhas repetidas da minha consulta, vamos começar então com os comandos adicionais. Então, os que a gente vai estar vendo na aula de hoje, o comando OR, o comando AND, o IN e o NOT, são os principais. Os mais importantes aqui é o OR e o AND, né? Que aqui quando a gente quer utilizar mais de uma condição, então a gente trabalhou até agora com uma condição no where. Quando a gente quer utilizar mais de uma condição, a gente utiliza o OR ou o AND. Quando apenas uma das condições tem que ser verdadeiras, a gente utiliza o OR. Quando ambas têm que ser verdadeiras, todas as condições verdadeiras, a gente utiliza o AND. O IN é quando a gente quer comparar com um subconjunto, a gente vai ver isso, e o NOT ele nega uma condição. O OR. Pelo menos uma das condições utilizadas no where tem que ser verdadeiras para estar retornando alguma linha. Ele também pode ser utilizado no update e no delete, mas ele é usado principalmente no select. Então vamos ver um exemplo. Exemplo 1. Selecione todos os primeiros nomes e o cargo dos empregados que são secretário ou gerente. Então, se for secretário ou se for gerente, ele vai estar retornando o primeiro nome e o cargo desses funcionários. Se não for, ele não retorna. Então, vamos tentar fazer essa consulta, né? Então, select, pnome, cargo, from, empregado. Não coloquei condição ainda. Empregado. Então, minha condição, where, cargo, igual a gerente, e a outra condição é secretária. Então, tem que repetir a condição novamente. OR, cargo, igual a secretária. Tá? Então, o que vai retornar para mim? Se for gerente ou se for secretária, ele vai estar retornando. Poderia colocar uma outra condição também. Tá? OR, técnico em segurança, ou vendedor, assim por diante. Então, por exemplo, eu vou citar um outro OR aqui. OR, cargo igual a vendedor. Ou seja, se o cargo for igual a gerente, ou se o cargo for igual a secretário, ou se o cargo for vendedor, vai retornar os dados para mim. Tudo bem? Tranquilo. Continuando, o outro exemplo, selecionar o primeiro nome, o cargo e o salário de todos os empregados que são vendedores ou que ganham mais que 30 mil. Então, aqui, pode ter casos que o vendedor ganhe mais que 3 mil, mas ele vai retornar se for vendedor ou se for tiver o salário maior que 30. Então, selecionar o primeiro nome, o cargo e o salário da tabela empregado, where cargo igual a vendedor, ou, então tem que usar o or salário maior que 3 mil. Ok? Então, fazendo isso, nós vemos que quando não for vendedor, ele está vindo, o dado está vindo pelo salário. Então, por exemplo, o primeiro funcionário é o Pedro, ele é analista de sistemas, então ele é vendedor, mas o salário dele é maior que 3 mil, então ou o vendedor ou o salário maior que 3 mil. Então, quando for vendedor, note aqui, eu tenho vendedor com 3 mil, vendedor com 2.800, vendedor com 1.500. Tem um vendedor que ganha 3.300, mas todos os outros vendedores voltaram pela condição vendedor, não pelo salário, certo?
Então, o OR funciona isso. Se uma das condições da minha consulta forem verdadeiras, ele retorna o dado específico para ela. O AND. Para uma consulta retornar linhas, todas as condições devem ser verdadeiras, né? Então, diferente do OR que basta uma, o AND tem que ser todas verdadeiras. Se uma das condições forem falsas, ele não vai retornar nada. Então, por exemplo, eu quero selecionar o primeiro nome, o salário e o cargo de todos os empregados que são analistas de sistemas e que ganham mais que 4.000. Então, vamos lá? Então, com o AND agora, relembrando o operador AND, comentário, né? Select pnome, cargo, salário do empregado, onde, então, where cargo igual analista de sistemas, então foi a primeira condição. E, então, AND, salário e maior que 4.000, certo? Maior que 4.000. A ordem que você coloca não importa. Se você tivesse colocado primeiro o salário e depois a condição do cargo, tanto faz. Salário maior que 4.000. Então, note, só a Flávia que é analista de sistemas e cujo salário é maior que 4.000 reais. Todos os outros analistas de sistemas não devem ganhar mais que 4.000. Então, se a gente for pegar só os analistas de sistemas, notem que tem somente a Flávia realmente ganha mais que 4.000. Os outros não ganham mais que 4.000, por isso que só retornou a Flávia. Tudo bem? O outro exemplo, verificar se algum gerente possui o primeiro nome de Pedro, ou seja, o cargo tem que ser igual a gerente, o primeiro nome é Pedro. Então, select pnome e o cargo da tabela empregado, onde o cargo é igual a gerente e o primeiro nome é igual a Pedro. Então, fazendo essa minha consulta, verifico que não tem nenhum gerente que chama-se Pedro com o primeiro nome. Então, a razão de esse exemplo 2 não ter retornado nenhuma linha é justamente essa. Não tem nenhum gerente que chama-se Pedro. Bom, essa primeira parte eu vou terminar por aqui. Depois eu faço uma outra videoaula com o operador IN e com o operador NOT. E mais o order by. Para a gente finalizar. Certo?